Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula Como transformar a sua relação e conquistar um amor que vence. Antes da gente começar a aula propriamente dita, eu quero agradecer para o meu filho Marcelo, que está aqui atrás me filmando, porque se não fosse por ele, eu ia ter muitas dificuldades de trazer essa aula para vocês. Então, Celo, muito obrigada e a gente vai seguir daqui. Então, deixa eu começar me apresentando. Se você ainda não me conhece, eu sou Denise Lauti, psicóloga especialista em relacionamentos, e há mais de 35 anos eu ajudo pessoas e casais a transformarem as suas relações. O que eu tenho visto nesses anos todos trabalhando com eles e com elas? Que as principais ameaças às relações são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Eu vivo há 6 anos em Portugal e constato isso todos os dias, em todos os momentos em que eu entro em contato com os casais e com os pacientes que eu atendo. E que as piores coisas não são as que você acha que são. As piores são aquelas que são silenciosas, as ocultas, aquelas que as pessoas não enxergam como ameaça e que por isso não sabem como se defender. Eu vou passar alguns slides para ajudar a desenvolver meu pensamento e você não vai perder nada. Então vamos lá, vou passar o slide número 2 para você entender o que são os sabotadores invisíveis do relacionamento. Segue comigo. A maioria dos casais não percebe, mas essas ameaças silenciosas são os verdadeiros motivos que os afastam, enfraquecem a sua conexão de casal e tornam os conflitos constantes e repetitivos, ou tornam o afastamento e o esfriamento da relação uma realidade. Essas ameaças possivelmente estão presentes no seu relacionamento agora. Talvez você nem perceba. E nessa aula eu vou te mostrar quais são elas e o mais importante, como é que você pode superá-las. Vamos lá, vamos para o slide 3. Eu quero começar contando uma lenda que eu escutei na minha infância e que me encantou. Eu lembro dela até hoje. E que tem tudo a ver com isso que eu vou falar nessa aula de hoje. Então vamos lá para a lenda. Um dia, o sol e o vento discutiam sobre quem era mais forte. Discutiram e não chegavam a uma conclusão. Então decidiram resolver a disputa com um desafio: ver quem conseguia fazer um homem que andava na rua tirar o casaco. Quem conseguisse seria o mais forte. O vento começou primeiro, soprando com toda a força. As rajadas eram tão fortes que quase derrubavam o homem, mas ele segurava ainda mais firme o seu casaco contra si mesmo para se proteger. E quanto mais o vento soprava, mais o homem se agarrava ao casaco. E o vento soprou, até que finalmente ele desistiu. Então chegou a vez do sol, que saiu de trás das nuvens e começou a brilhar. Gradualmente o ar foi esquentando, esquentando. Em pouco tempo o homem começou a sentir calor. E o que a gente faz quando a gente começa a sentir calor? Ele primeiro arregaçou as mangas, em seguida desabotou alguns botões e finalmente tirou o casaco e colocou sobre o ombro. A expressão tensa que ele tinha quando recebia as rajadas de vento foi substituída por um semblante leve, alegre, que transmitia conforto. Ao final, o vento teve que admitir que o sol era, de fato, muito mais forte. Ele conseguiu fazer o homem tirar o casaco. E para isso, ele não usou força bruta, ele usou delicadeza, ele usou calor. E no momento em que eu termino de contar essa história para você, eu imagino que você está pensando aí com seus botões, que quando a gente está no meio de um conflito, a outra pessoa parece o adversário, o inimigo, não alguém que desperte o sol dentro da gente, dentro de você. Eu super entendo, é assim mesmo. A maioria das pessoas, quando se frustra, age como vento. E é esse um dos motivos de tantas separações e divórcios. Quanto mais força bruta você emprega, mais a outra pessoa se afasta e se agarra às suas próprias certezas, do jeitinho que o homem se agarrou ao casaco dele. E evitar o problema só aumenta o tamanho dele. Mas vamos lá. Por que é que os relacionamentos entram em crise? Sabe, ao longo dos meus mais de 35 anos como psicóloga, eu percebo um padrão. A maioria das pessoas não sabe como se relacionar. Elas se espelham no modelo dos seus pais e no que viam na sua casa. E muitas vezes, esses são modelos desastrosos de relacionamento. Ou elas criam expectativas irreais pelo que elas assistem séries, filmes, livros, enfim. A gente é bombardeado com essa história de que o amor, se for o amor verdadeiro, ele acontece naturalmente, sem que a gente precise colocar foco e nem esforço no relacionamento. E aí, as pessoas se frustram quando os problemas surgem, elas se questionam se o que elas têm é realmente amor.
E quando surgem os conflitos, e eles sempre surgem, porque não existe relacionamento sem conflitos, elas acabam adotando padrões de comportamento que afastam ainda mais o parceiro. Deixa eu contar outra coisa para vocês. A maioria das pessoas acredita que só há 4 caminhos para conseguir o que elas querem. O trio apontar, reclamar e brigar, ou dar tratamento de silêncio, usar chantagem emocional e, quando nada disso funciona, se resignar e ceder, se submeter. Ninguém nos ensina que existe uma forma de construir uma conexão verdadeira e fazer com que o parceiro queira, de fato, ouvir e atender aquilo que você está trazendo e pedindo. Ninguém conta que todas as pesquisas de relacionamento mostram que num casal são os dois que querem companheirismo, harmonia e paz. Não apenas nós, mulheres, mas que a forma como você busca a outra pessoa e tenta resolver os seus problemas é que faz toda a diferença. Quando essa virada de chave acontece, aí o amor vence. Aí sim ele flui. Mas vamos lá. Vamos colocar a mão na massa. Primeiro, precisamos entender em que fase está o seu relacionamento. A gente tem mais de 40 anos de pesquisa sobre a ciência dos relacionamentos. Você sabia? E com resultados muito robustos, consistentes mesmo, que nos mostram o que fazer e o que não fazer de um jeito muito simples de entender. Talvez você não saiba, mas todo relacionamento passa por 5 estágios de satisfação. A maneira como você navega por cada um desses estágios ou fica preso em algum deles é o que determina a qualidade da sua relação e o tipo de desafios que você e seu parceiro vão ter que enfrentar. Podem determinar, inclusive, se vocês vão ficar juntos ou não. Hoje, eu quero ensinar você a identificar em qual estágio você está e como avançar para onde a verdadeira parceria e felicidade acontecem. E ao final dessa aula, eu vou compartilhar uma ferramenta poderosíssima para que você se comunique de uma forma que seu parceiro realmente te escute e se abra para você. Vamos lá! As pesquisas demonstram que existem 5 estágios de satisfação pelos quais os casais passam: encantamento ou paixão, desilusão, obrigação, amizade ou companheirismo e amor maduro. Eu vou falar sobre cada um deles e é importante que você tente compreender em que fase você acredita que o seu relacionamento está. Vem comigo. A fase comunica que tipo de demanda vocês têm como casal e como estão as negociações, as expectativas e o grau de dedicação de um para o outro. Pense nesses estágios como um mapa. Você vai localizar onde vocês estão e vai compreender para onde vocês precisam ir. Então vamos lá. O primeiro estágio é o encantamento, também chamado de estágio da paixão. E ele descreve aquele comecinho do relacionamento, quando é tudo super intenso e a gente está profundamente envolvido um com o outro. Nessa fase, a gente tem uma visão idealizada da outra pessoa. Enxergamos muito mais as coisas boas e, de certa forma, ficamos meio cegas para as partes ruins, a gente não quer ver. A paixão costuma durar de 2 ou 3 meses até um máximo de 18 meses. E cerca de 5% dos casais estão nessa fase e se sentem profundamente apaixonados. O estágio seguinte é a desilusão. E é quando essa espécie de cegueira da paixão se dissipa e você se torna muito consciente dos defeitos da outra pessoa e dos problemas do relacionamento. É quando normalmente as brigas começam de forma mais intensa, em um dos estágios onde boa parte dos relacionamentos acaba morrendo, onde as relações costumam apresentar mais problemas. Aquilo que antes encantava você, agora pode começar a irritar. Eu vou te dar um exemplo. No início da relação, você podia pensar: nossa, você é super organizado, a sua casa brilha, isso é muito legal. Depois, na fase da desilusão, isso pode virar: credo, você é maníaco por organização e limpeza. Entendeu? As pequenas diferenças e rusgas podem se transformar em grandes conflitos quando aquela idealização toda da paixão começa a desmoronar. Esse é um período de ajustes onde é fácil começar a ver a outra pessoa como o problema, aquele que precisa ser mudado. Nessa fase, você pensa muito sobre o que a relação se tornou e fica triste e decepcionada quando as suas expectativas não são atingidas. É um momento de muitas discussões. Então chega a hora de decidir. As frustrações são pesadas demais e a única saída é terminar? Ou vocês decidem se comprometer um com o outro, apesar das desilusões, tentar aceitar a realidade como ela é?
Muitos casais ficam presos nesse estágio, apenas se sentindo frustrados e atribuindo essa frustração aos comportamentos e posturas do parceiro ou parceira, sem conseguir desenvolver ferramentas para sair daqui. Como diz o nome do estágio, os casais presos aqui estão profundamente desiludidos, como se andassem em círculos. Um acusa o outro pelos problemas e pelos momentos de infelicidade. A pessoa presa nesse estágio está ressentida, mesmo que ela não diga isso abertamente. E cerca de 20% dos casais está nesse estágio. Com o tempo, se o casal não se separa aqui, na fase da desilusão, pode passar a desviar a sua atenção das frustrações do relacionamento e passar a pensar que é ainda melhor ficar junto do que começar tudo de novo separado. E passa a focar mais nas responsabilidades do dia a dia, como cuidado com os filhos, rotinas, compromissos assumidos, como o aluguel, a prestação da casa, por exemplo. Talvez por já terem tentado demais mudar o outro e perceber que essa mudança não vai acontecer, ou talvez por estarem exaustos de tanto brigar, os dois entram no terceiro estágio, o estágio da obrigação, que é quando a relação se sustenta mais por comodismo ou por necessidades práticas do que exatamente por empolgação. A falta de boa comunicação e uma queda no romantismo também podem levar a esse estágio da obrigação. A intimidade física e emocional diminui, o que costuma trazer uma sensação de vazio e insatisfação com o relacionamento. Nessa fase, os casais brigam menos, mas não porque resolveram os seus problemas, mas porque simplesmente tentam manter a paz. Um relacionamento de obrigação é estável, mas sem grandes emoções. Ele se torna uma zona de conforto, eu preferiria dizer até uma zona de apatia, onde os parceiros não se sentem particularmente felizes, mas aceitam a situação porque eles já estão acostumados. E um dado importante para você pensar aqui comigo: 40% dos casais estão na fase da obrigação. E este é o estágio onde a maioria fica presa, sem ferramentas para sair. Com o tempo, e essa é a boa notícia, muitos casais conseguem fortalecer a sua conexão emocional e desenvolver melhores ferramentas de comunicação. Aos poucos, passam a cultivar uma amizade mais sólida, a desenvolver admiração pelo outro e, com isso, passam a criar momentos de carinho e positividade no seu dia a dia. Isso ajuda a substituir a sensação de obrigação por um sentimento de parceria, companheirismo, onde ambos se apoiam e se valorizam, criando uma base sólida para o relacionamento. Quando isso acontece, os casais superam o estágio da obrigação e entram no quarto estágio, que é o estágio da amizade ou companheirismo. Este é considerado o penúltimo estágio da satisfação conjugal e cerca de 30% dos casais se encontram nele. É maravilhoso! E aqui, minha gente querida, acontece de fato a felicidade no relacionamento. Nessa fase, as pessoas descobriram o valor do parceiro, abandonaram expectativas irrealistas e aprenderam a ter prazer na companhia um do outro. Aprenderam a se colocar no lugar da outra pessoa, a escutar de verdade e assim passam a ter diálogos de qualidade. É como se uma lista interminável de exigências fosse deixada de lado e uma venda fosse retirada dos olhos. Assim, cada um faz as pazes com o pacote completo que é o seu parceiro ou parceira, que volta a ser visto como alguém valioso e interessante, mas sem a idealização da paixão. Ele é quem é, do jeito que é, e finalmente está tudo bem. Nessa fase, os acordos são feitos e respeitados, e a relação flui com prazer e harmonia. Cerca de 30% dos casais está aqui e se sentem de fato felizes com seu relacionamento. E aqui está o primeiro estágio do amor que vence. E por fim, temos o quinto e último estágio, o estágio do amor maduro. Nesse estágio, o amor vai além das emoções e vira um compromisso contínuo de crescer juntos e apoiar um ao outro. O relacionamento passa a ser o centro da vida dos parceiros, que aprendem a valorizar e apreciar o que construíram juntos e o que têm. O amor se torna uma escolha diária, fazendo com que a vida dois seja uma jornada rica e cheia de propósito. É o ápice da felicidade em um relacionamento. E a palavra que melhor resume, melhor traduz essa fase é entrega. É o máximo que se pode atingir em termos de satisfação no relacionamento. E cerca de 5% dos casais chega aqui. É um estágio difícil de se chegar. Mas vamos adiante. Eu não sei se você fez as contas,
Mas nos estágios da desilusão e da obrigação estão a maioria imensa dos casais. Na desilusão, 20%. Na obrigação, 40%. Isso dá um total de 60% dos casais. E é por estarem presos nesses dois estágios, onde a felicidade aparece apenas de vez em quando e sem ter as estratégias para sair daqui, que 60% dos casais sentem que seu relacionamento deveria ser muito melhor. Mas eles não fazem ideia de como alcançar o relacionamento que eles merecem e desejam. A boa notícia, sempre tem uma, né, gente? Eles só estão aqui porque eles não conhecem as ferramentas essenciais para transformar a sua relação. Mas você vai começar a aprender agora que ferramentas são essas. Vamos lá! É muito mais fácil identificar problemas concretos do que os invisíveis. Casal que discorda muito, que briga muito, que está muito afastado, que não transa, que não demonstra carinho, que não ri juntos. Todos esses são sinais visíveis de que algo não está bem. E quando os sinais são visíveis, a gente enxerga, lógico. Mas existem causas invisíveis que podem estar causando tudo isso. E se a gente não entender como é que a nossa mente funciona, elas seguirão invisíveis, sabotando o seu relacionamento. Hoje eu vou focar em duas ameaças que mais impactam a relação. Eu vou falar dos dois destruidores invisíveis de relacionamentos mais poderosos que existem. Mas agora você me dá um tempinho que eu vou tomar uma água, porque tá começando a falhar a voz. Sabe quando você acha que sabe o que seu parceiro está pensando, sentindo? Sabe quando você sente que ele faz tudo só para te irritar? Ou que ele não se importa com você e com seus sentimentos? Ele fez algo que chateou você. E como não deve ter sido a primeira vez que isso aconteceu, você já construiu uma história na sua cabeça. E nessa história, você sabe que ele faz isso de propósito, que ele só pensa nele, que ele não tem consideração. E aí a gente vai nomear e entender a ameaça invisível de relacionamentos número 1. Você sente mesmo tudo isso, é real, tá tudo certo, está acontecendo dentro de você. Mas então por que isso é tóxico? Por que isso é um inimigo? Porque você não está dentro do seu parceiro. Portanto, você não tem como saber a intenção por trás do que ele faz. Você só sabe o impacto que o comportamento dele causa em você. Mas como você está frustrada, você se sente terrivelmente mal e rapidamente você tira conclusões. Você julga e você condena. Você veste aí uma toga imaginária e sai batendo seu martelinho. Você contou uma história para você mesma e você fica refém dessa história, que acontece apenas dentro da sua cabeça. A quantidade de mecanismos tóxicos que podem nos cegar e nos levar a reações negativas é imensa. E todas elas levam à desconexão de vocês como casal. Tem um ditado de psicólogo que diz: se você pode nomear, você pode controlar. Eu adoro esse ditado. Todas essas coisas que eu estou explicando e falando para você têm nome, e isso é bom, porque assim a gente pode identificar quando elas estão acontecendo, quando elas aparecem e domá-las dentro de nós, como se fosse um cavalo chucro mesmo. Isso de você achar que sabe o que se passa dentro da mente da outra pessoa é uma distorção cognitiva chamada leitura de mentes. Como diz o nome, é como se você acreditasse que é capaz de ler a mente dele. Essa crença é uma das causas das pessoas ficarem presas em um dos dois estágios de insatisfação. Mas não, você não sabe. Só o seu parceiro sabe o que se passa dentro dele. E sabe o que é mais complicado nesse modo leitura de mentes? Com esse padrão ativado, você nunca espera o melhor. A historinha que você se conta nunca é boa. E agora eu vou falar da ameaça invisível de relacionamentos número 2, que é exatamente isso de sempre esperar o pior. Estar sempre armada, na defensiva, acreditando que tudo que a outra pessoa faz é intencionalmente egoísta, feito apenas porque ela quer se beneficiar sem se importar com você e com seus sentimentos. Eu estou falando de uma configuração cerebral que é um dos maiores destruidores de relacionamento, chamado viés de negatividade. Com esse modo ativado, tudo que o parceiro faz é percebido como ruim, como egoísmo ou falta de consideração, até mesmo as coisas boas. Por exemplo, imagina que seu parceiro traz flores para você, chega em casa com um buquê lindo. Num relacionamento saudável, seria visto como um gesto de carinho, mas num relacionamento desgastado, você imediatamente pode pensar que ele só fez isso porque ele fez algo errado, ele está tentando se desculpar, está se sentindo culpado ou tentando manipular você.
Se ele se atrasou, não interessa se o carro quebrou, se ele teve uma dor de barriga no meio do caminho, e por isso é que ele se atrasou. Se você estiver com esses dois padrões disfuncionais ativados na sua mente, a leitura de mente e o viés de negatividade, você vai ter certeza, porque você vai ficar cheia de certezas, de que ele se atrasou de propósito, porque ele não tem consideração, porque ele só pensa nele mesmo e não respeita você e nem se importa com seus sentimentos. Faz sentido para você? Você sente que está mesmo calejada, acostumada a não receber coisas boas e já está meio nesse modo de acreditar que sabe o que se passa dentro dele, esperando sempre o pior? Pois é, e agora? Como vencer esses dois inimigos invisíveis? Você construiu uma história. Nessa história, você acredita que sabe exatamente o que o seu parceiro pensa e sente. E você tende a sempre esperar o pior. Isso cria uma mistura super tóxica. Mas existe um antídoto poderoso para isso. Uma simples pergunta que você pode fazer e reverter esse cenário sempre que esse ciclo de pensamentos negativos quiser começar. E essa pergunta é: qual é a melhor história que eu posso me contar sobre isso? Essa pergunta é uma ferramenta poderosa, porque com uma tacada você pode mudar toda a percepção do que está acontecendo. Ao mudar a narrativa que você conta para si mesma, você traz uma nova possibilidade, diferente do que você acha que sabe. E principalmente, você traz uma possibilidade não contaminada pelo viés da negatividade. Por exemplo, se ele está atrasado por compromisso que marcou com você, você pode pensar: ele deve estar atrasado porque algo fora do controle dele aconteceu. Talvez esteja preso no trânsito, talvez tenha surgido algum imprevisto. E quando ele chegar, você estará aberta para ouvir o que realmente aconteceu, sem julgamentos prévios. Você despe a toga daquela juíza que julga e condena sem provas, entendeu? Mas agora, vamos ao pulo do gato para você conseguir fazer isso. Se você deixar que seu cérebro reaja sozinho, ele sempre vai te levar a acreditar no que você sempre acreditou e agir como você sempre agiu. O seu cérebro tem uma programação natural para sentir medo, ansiedade e desconfiança. Mas a boa notícia, de novo, é que você não é o seu cérebro, assim como você não é o seu fígado ou a sua bexiga. O seu cérebro é um órgão poderoso, mas quem deve colocar rédeas nele é a sua mente. Você tem um córtex pré-frontal e precisa colocar ele no comando. Quando você fez 25 anos, você ganhou essa estrutura cerebral de presente, sabia? E com ela, passou a ser possível que a sua mente madura assuma o controle. Antes você era muito mais movida por impulsos e crenças automáticas. Dos 25 em diante, você passou a conseguir ter mais controle, mas você precisa colocar essa estrutura para trabalhar. E como é que você vai fazer isso? Adotando uma frase para dizer para você mesma todos os dias. E sempre que se sentir tentada a pré-julgar, essa frase tem que vir, como se fosse um mantra, um questionamento. Você vai adotar essa espécie de mantra diário, uma verdade maravilhosa que os seus 25 anos trouxeram de graça para você. E que frase é essa? Eu posso escolher o que pensar, assim como eu posso escolher o que vestir. E você vai se fazer as perguntas certas que desarmam o seu coração. Você vai regar aquilo que você quer que cresça dentro de você. Se é um relacionamento baseado em confiança, você vai ter pensamentos de confiança. Você não precisa mais viver refém dos seus medos e inseguranças. Principalmente quando você estiver fragilizada, insegura ou contaminada por sentimentos e pensamentos ruins. Lembra de colocar a sua mente no comando e escolher o que pensar. Você não abre o armário e escolhe as suas roupas todos os dias? Ao sair da cama, você escolhe os pensamentos que você quer alimentar. Diante de cada situação que balança você, você escolhe o que você quer regar. Comprometimento, segurança, confiança ou viés de negatividade? É uma escolha. Você escolhe o que pensar. A sua mente não é um carro desgovernado. Você não senta no banco do carona da sua vida. Você é motorista da sua jornada. Portanto, assuma o comando. Se você tem mais de 25, isso está muito fácil para você. Eu acabei de ensinar duas ferramentas simples, mas super poderosas. E agora você vai aprender a cereja do bolo, o padrão ouro da comunicação entre casais. Agora, eu vou te mostrar como se comunicar para escapar desses dois grandes inimigos dos relacionamentos. E eu vou fazer isso apresentando a ferramenta mais poderosa de comunicação já criada. Eu vou te apresentar a comunicação não violenta, ou CNV.
Eu vou começar explicando o jeito certo e em seguida eu vou explicar por que você não faz desse jeito, por que você faz do jeito errado. Presta atenção e anota se você quiser. Para entender direitinho e aplicar a comunicação não violenta com sucesso, você precisa seguir apenas 4 passos: observação, sentimento, necessidade e pedido. Para início de conversa, você precisa entender a diferença entre observação e julgamento. Observação fala daquilo que você concretamente enxerga, observa, um fato em si, não o que você acha que está acontecendo, ou como você julga o que está acontecendo. Por exemplo, se o seu parceiro chegou atrasado no compromisso com você, isso é a única coisa que você pode observar, o atraso dele. Você não pode falar sobre o que você acredita que causou esse atraso, nem trazer para a conversa ataques, julgamentos e acusações. Aliás, essa é uma das maiores causas de brigas e distanciamentos entre casais. Se você conseguir observar ao invés de julgar, naturalmente você desativa os 2 inimigos invisíveis, a leitura de mentes e o viés de negatividade. Trazer julgamentos e acusações para a conversa é o jeito errado. E cá entre nós, quando você está muito frustrada, eu apostaria que você faz isso. Por exemplo, se ele chegou atrasado, talvez você diga algo como: você não tem consideração, ou algo como: você é um egoísta que só pensa em você mesmo. Só que você não pode falar desse jeito, porque isso é um julgamento, além de ser um ataque e uma acusação, não é uma observação. O jeito certo é falar sobre o fato, sobre aquilo que pode ser de fato observado. O que você observou é o que você pode falar, o atraso. No nosso exemplo, você sai do modo errado de ataque ao dizer: você não tem consideração por mim, e vai para a observação do que ele fez. Você chegou atrasado. Pronto. O primeiro passo da CNV está feito. Você falou sobre o que você observou. Decora aí, você não julga, você não ataca, você constata. Observe e constata. Depois disso, você vai falar no sentimento que esse comportamento dele causou dentro de você. E você pode dizer algo como: eu fico frustrada, me sinto pouco importante para você quando você não chega no horário que a gente combinou. Pronto, segundo passo, e metade do caminho está feito. Você falou sobre os seus sentimentos. Agora vamos para o terceiro passo. Você vai falar sobre a sua necessidade. Algo assim: é importante para mim que você respeite as nossas combinações. Simples e direto. E ao final, o quarto e último passo, você vai pedir o que você quer. Você pode, por favor, chegar no horário combinado, ou pelo menos me avisar com antecedência se você perceber que vai se atrasar? A gente junta tudo isso e está feita a frase que comunica que você seguiu os 4 passos da CNV. Aquilo que você observou sem julgar nem atacar, o sentimento que isso despertou em você, a sua necessidade e o seu pedido. E vamos lá, como é que fica tudo isso junto? Aí no slide para você. Você chegou atrasado à nossa reunião. Observação: eu me sinto frustrada e pouco importante para você quando você não respeita o horário que a gente combinou. Seu sentimento: é importante para mim que você respeite as nossas combinações. Sua necessidade: você pode, por favor, chegar no horário combinado? Ou pelo menos me avisar com antecedência se você perceber que vai se atrasar? O seu pedido: claro, direto, objetivo. A frase está grande porque eu estou ensinando um passo a passo, estou dando mastigadinho. Mas com o tempo e praticando mais, você vai ver que pode ser muito simples. Você observa, fala como se sente, fala a sua necessidade e pede o que precisa que ele faça. Se você não começar atacando, as suas chances de que ele ouça com atenção aumentam muito, muito, muito. E se você disser como você se sente, o que você precisa, as chances dele atender aumentam muito também. Aplicando esses 4 passos da CNV, você vai conseguir se comunicar de uma maneira mais empática e eficaz, resolvendo conflitos sem gerar ainda mais tensões. Mas agora vamos para o mais importante. Todas as pesquisas sobre relacionamentos trazem a mesma conclusão. Para que haja felicidade em um relacionamento, precisamos primeiro fortalecer a conexão do casal. Casal que não estão bem com o outro costumam reforçar as formas de comunicação violenta, que, ao contrário do que as pessoas pensam, não acontecem necessariamente de forma agressiva, com acusações, brigas e gritos, mas também através de silêncios cheios de ressentimento.
Quando essa dinâmica se instala, as críticas aumentam e as pessoas começam a se sentir cada vez mais sozinhas dentro da relação, desconfiadas, intransigentes uma com a outra. Cada um dos dois passa a acreditar que é a única pessoa que se esforça e começa a pensar no quanto a outra pessoa deixa a desejar. E aí se ergue um muro entre o casal. E esse muro é revestido por um espelho de cada lado. O muro separa os dois. E o espelho faz com que a pessoa só enxergue a si mesma, só perceba suas próprias frustrações, dores e dificuldades. E isso é a cara dos casais presos nos estágios 2 e 3. Quando a gente está bem, a gente consegue agir como o sol. Quando a gente está mal, frustrado, sofrendo, nos sentindo muito sozinhos dentro de um relacionamento, a gente tem muito mais facilidade em agir como o vento. Colocamos agressividade nas nossas ações e o resultado costuma ser o oposto daquilo que a gente quer buscar. É infinitamente mais eficaz abordar os conflitos com empatia, mas para que isso aconteça, só compreender os padrões que afastam e dominar a comunicação não violenta não é suficiente. A gente precisa antes fortalecer a conexão do casal. O casal precisa estar bem para lidar de forma mais madura com as suas dificuldades, porque acredite, dificuldades todos os casais têm. Conseguir se sentir próximo e fortalecido, mesmo quando enfrentam conflitos e lidam com as suas diferenças, é o verdadeiro desafio dos casais presos nos estágios 2 e 3. Você percebe a importância de tudo que a gente está tratando aqui ao longo dessa aula de hoje? São algumas bases, são os alicerces de um bom relacionamento. Se você seguir as orientações da comunicação não violenta direitinho, você já vai perceber mudanças na sua relação. Mas é claro que esse assunto é bem mais complexo do que eu consigo abordar em uma única aula. Mas se você está decidida a continuar melhorando a sua relação e está disposta a dedicar seu tempo e energia para fortalecer a sua autoestima e transformar o seu relacionamento, eu tenho umas coisas muito legais para te contar agora. Observando o sucesso dos meus pacientes de terapia, eu sempre ficava pensando no quanto é injusto apenas as pessoas que fazem terapia se beneficiarem desse conhecimento todo e terem um relacionamento de maior felicidade e harmonia. E aí eu passei a sonhar em levar a transformação da terapia para mais pessoas, multiplicar esse conhecimento, tornar ele acessível para quem não pode ou não quer fazer terapia, mas que deseja ter um relacionamento mais feliz, com resultados mais rápidos e com muito menos investimento. Eu estudei muito sobre como fazer isso e eu reuni as técnicas mais poderosas e conhecidas por sua eficácia com casais. E eu criei um método para ajudar qualquer casal a promover essa transformação no seu relacionamento. E foi assim que nasceu o método Amor que Vence. E por que esse nome? Porque o amor por si, às vezes, não é suficiente. Ele precisa de ajuda para sobreviver e de ferramentas e estratégias para vencer os impasses que prendem os casais nas fases da desilusão e da obrigação. O método Amor que Vence identifica e trabalha os pontos essenciais para transformar conflitos em conexão, amadurecer a relação e conduzir o casal para uma parceria sólida e duradoura. Com a minha experiência de 35 anos ajudando pessoas a darem saltos de qualidade em suas vidas e seus relacionamentos, eu criei um passo a passo de como fazer isso. E eu ensino através de vídeos curtos e poderosos, exercícios simples que qualquer pessoa pode fazer. O método que eu criei aborda as principais questões e dificuldades dos casais e ensina como melhorar a comunicação, aumentar a autoestima e fortalecer a relação com seu parceiro, permitindo que o amor de vocês não apenas sobreviva, mas cresça cada vez mais forte e resiliente. Quer saber como o método Amor que Vence pode transformar a sua vida? Eu vou te contar. O método Amor que Vence foi desenvolvido para transformar o seu relacionamento de forma profunda e eficaz. Em apenas 30 dias, você vai ter acesso a um conteúdo equivalente a 3 anos de terapia, condensado em 4 módulos práticos e entregues semanalmente. Cada módulo inclui vídeos curtos, exercícios práticos, técnicas e materiais de apoio para fixar o seu aprendizado de forma consistente, sem leituras longas ou complicadas. Tudo é explicado de forma clara e objetiva, desse meu jeito aqui que você já conhece, com vídeos que você pode assistir no seu ritmo, pausando e anotando e revendo quantas vezes você precisar. Vamos descobrir juntas o que cada módulo vai trazer para você? No módulo 1, você vai aprender a fortalecer a sua autoestima. Esse é o primeiro passo essencial. Se você não está bem com você mesma, é muito mais difícil ter uma relação saudável. Você vai entender o peso da influência dos seus pais e da sua infância em você no seu relacionamento. E vai identificar e aprender a lidar com crenças limitantes e passar a se sentir mais confiante, a cultivar um amor próprio saudável. No módulo 2, você vai descobrir
como se conectar de verdade com seu parceiro. Eu vou te ensinar como ser ouvida e como substituir o viés da negatividade e a configuração cerebral que busca por problemas e defeitos. Você vai aprender a pedir o que você precisa e praticar a regra do 5 por 1, o maior indicador de felicidade num relacionamento. No módulo 3, vamos trabalhar os conflitos. Aqui você vai aprender a lidar com as divergências sem deixar que elas destruam a sua relação. Você vai aprender a se comunicar de forma clara e sem agressividade. Vai aprender a se posicionar com confiança e a negociar mesmo nos conflitos mais difíceis. Esse módulo é a chave para resolver desentendimentos de forma pacífica e construir uma parceria sólida e harmoniosa. E no módulo 4, você vai finalmente compreender por que até hoje vocês não conseguiram evoluir para o relacionamento que vocês sonharam. E claro, vão aprender tudo o que vocês precisam para fazer diferente e chegar lá. Você vai aprender a trabalhar sua inteligência emocional e aprenderá as estratégias dos segredos dos casais felizes. Juntando os 4 módulos, você terá todas as ferramentas que você precisa para viver um amor pleno e verdadeiro. O amor que vence. Além de tudo isso, você vai receber de presente 2 bônus muito importantes. O primeiro bônus é uma carta minha para o seu parceiro. Eu sei o quanto alguns parceiros podem ser bem resistentes, por isso eu escrevi uma carta especial minha, carinhosa, querida, convidando ele para participar do curso de vocês. Nessa carta eu explico de forma simples e carinhosa a importância de vocês dois aprenderem juntos. Afinal, o relacionamento é dos dois e muitas das dificuldades que vocês enfrentam acontecem porque são os dois que muitas vezes não sabem como fazer diferente. Não é sobre culpa, mas sobre descobrir caminhos novos que vão permitir que vocês se comuniquem e se entendam melhor, atendendo às necessidades um do outro e criando uma relação muito mais forte. O outro bônus é um presente meu para vocês. Como as pesquisas apontam que o dinheiro é um dos principais motivos de brigas e até de separação entre casais, eu incluí como bônus especial um material específico sobre finanças no relacionamento, com estratégias práticas para lidar com questões financeiras embasadas nos melhores autores e especialistas em finanças para casais. O bônus se chama Equilibrando Sonhos e Contas e vai causar um impacto incrível na forma como vocês, como casal, lidam com gastos, poupança e dinheiro. E agora, para tirar de vez qualquer dúvida que você possa ter, o método Amor que Vence é único porque reúne o melhor da psicologia e da ciência dos relacionamentos em fórmulas simples e práticas. E eu confio tanto no método que eu ofereço uma garantia que ninguém vai oferecer para você. E é para você não correr riscos. Faça o curso por 30 dias e se você não tiver resultados, eu devolvo todo o seu dinheiro. Isso mesmo. Eu dou uma garantia que não é comum porque eu quero que você desfrute da minha certeza. Eu quero que você faça o curso com tranquilidade, sem riscos, sem medos e tenha acesso a tudo que eu ofereço aos meus pacientes de terapia, mas de uma forma muito mais rápida e com muito menor custo. Agora você tem 3 alternativas. A primeira, ignorar tudo que você aprendeu aqui e continuar repetindo os mesmos padrões no seu relacionamento. A segunda, tentar aplicar tudo sozinha, sem orientação, que pode ser frustrante e levar muito mais tempo. E a terceira, investir no método Amor que Vence, o caminho mais rápido, eficaz e garantido para transformar o seu relacionamento. Pensa comigo, quanto custa viver frustrada, angustiada, se sentindo incompreendida? Quanto vale a dor de ver o amor de você se perdendo? Quanto custa um divórcio ou uma separação, se for o caso? Pense no preço de continuar repetindo os mesmos erros, sempre, 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 sem saber como sair desse ciclo. Com o método Amor que Vence, você vai ter em mãos um mapa definitivo para transformar o seu relacionamento. Com a dedicação de apenas 1 hora por dia, ao longo dessas 4 semanas de curso, vocês passarão por uma transformação que normalmente levaria mais de 3 anos de terapia. Vamos fazer uma conta aqui, rapidinho. Vamos chutar baixo, imaginar que você pague R$ 160 por cada sessão de terapia. Depois de 3 anos tentando chegar em um resultado parecido, você gastaria mais ou menos uns R$ 20 mil, possivelmente mais. Muitas pessoas diriam que vale o investimento, com certeza. Trabalhar as questões de vocês e construir uma relação saudável e feliz de verdade vale ouro. Mas a oportunidade que eu estou te oferecendo hoje é chegar lá de forma muito mais rápida e por uma fração desse valor.
O curso Amor que Vence custa menos do que uma sessão de terapia por mês. E como oferta especial de lançamento, você vai ter a chance de se matricular no meu curso por 12 parcelas sem juros de R$ 160. Isso dá menos de R$ 2.000, menos de 10% do que você pagaria para tentar atingir resultados semelhantes em 3 anos de terapia. E se você optar por pagar à vista, fica melhor ainda. Por tempo limitado, a gente está oferecendo um desconto de mais de 20%, levando o valor total para R$ 1.470. E tem mais, o conteúdo do curso vai ficar disponível por um ano inteirinho, para que vocês possam ver e rever as aulas, refazer os exercícios favoritos de vocês e tirar o máximo de proveito de todos os bônus e materiais que eu preparei com todo carinho para vocês. E para garantir que todos os alunos tiveram o melhor resultado possível com o curso, depois de 5 semanas, eu vou organizar um encontro online comigo com uma mentoria especial para quem concluiu o curso. Sim, a gente vai se conhecer! E nesse encontro, eu vou tirar as dúvidas de vocês, compartilhar dicas valiosas e você ainda vai ter a chance de aprender com a experiência de outras pessoas que também estarão nessa mesma jornada. Essas trocas são extremamente valiosas e eu tenho certeza que isso vai enriquecer ainda mais o crescimento de vocês. É uma oportunidade de aprofundar o que você aprendeu e se sentir ainda mais preparada para aplicar tudo na prática. E se você não conseguir concluir o curso em 30 dias, você vai ter uma nova oportunidade para participar desse encontro online comigo 60 dias após o início do curso. Como dizem os gaúchos lá na minha terra, o cavalo não passa encilhado 2 vezes. Essa é a sua grande chance de transformar o seu relacionamento de forma profunda e definitiva. E para garantir que eu vou conseguir dar o melhor suporte para os meus alunos, inclusive na mentoria ao vivo, o curso Amor que Vence tem vagas limitadas. As vendas estão começando agora, nesse exato momento, mas elas só vão ficar disponíveis até a próxima terça-feira. Por isso, não perca tempo. Eu vou deixar o link do curso aqui no chat. Eu te convido a entrar lá e explorar o que o Amor que Vence tem para oferecer para vocês. Preparamos essa página com todo carinho para deixar tudo bem explicadinho, incluindo respostas para as principais dúvidas que você possa ter. Se você está aqui comigo hoje, é porque você acredita no potencial da sua relação e está disposta a lutar por ela. E isso é o ingrediente mais importante. A sua dedicação e o seu otimismo são armas poderosas para transformar o seu relacionamento. Acreditar que as coisas podem ser melhores e dar passos concretos para buscar essa transformação. A única coisa que ainda está entre você e o sucesso nesse objetivo é o conhecimento e as ferramentas que você precisa para chegar lá. E é exatamente isso o que o curso Amor que Vence oferece para você. Não deixe essa oportunidade passar. Imagina o quanto a sua vida vai melhorar quando a sua relação atingir o seu pleno potencial. A alegria e o aconchego de um amor forte, saudável e vibrante. Aquela sensação maravilhosa de se sentir super próxima da pessoa que a gente ama. Isso está tudo ao seu alcance. Aproveita enquanto as vagas para a próxima turma estão abertas e se matricula agora mesmo, você não vai se arrepender. Toda transformação verdadeira começa com um primeiro passo, uma iniciativa da nossa parte. Acredite em vocês, acredite no potencial da relação que vocês estão construindo e vamos juntos nessa jornada rumo ao amor que vence. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo hoje e a gente se vê no curso. Beijo para você e até lá!